Olá, pessoal. Eu sou Jorge Rassegal, responsável pela área de Knowledge Transfer, que é a transferência de conhecimento dentro da Seminis, hoje, para a América do Sul. E gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o milho verde AG1051, os aspectos sobre a nutrição e manejo. O milho 1051 é, sem dúvida nenhuma, um dos mais tradicionais milhos, tá, desenvolvidos ao longo de décadas no Brasil, especialmente desenvolvido para consumo fresco. É um híbrido duplo de milho, tradicional, tá? É bastante adaptado também para a culinária regional, especialmente na forma de curau, por exemplo, pamonha e todas as outras formas de utilização do milho dentro da culinária regional. O milho AG1051 apresenta como característica um excelente empalhamento, né, das espigas. Isso é muito importante, por exemplo, para o pessoal que faz pamonha, né? Essa é uma característica bastante forte desse nosso milho 1051. Agronomicamente, apresenta uma grande versatilidade de manejo da cultura, quer dizer que se adapta muito bem de norte a sul do Brasil, né? E também, um ponto importantíssimo do milho AG1051 é a maior permanência no ponto de colheita das espigas, que é a tal da janela de colheita. Isso quer dizer que consegue ficar um pouco mais de tempo no campo. Isso é importante, por exemplo, para ser colhido para o mercado de consumo fresco, né? Outra característica importante do milho AG1051 é também esse equilíbrio que existe entre os teores de açúcar e amido, né? Isso é sensacional, porque garante uma sensação muito boa de palatabilidade, né? E mantém esse sabor adocicado e a maciez no ponto de colheita, tá? Então, essas são basicamente as características do milho AG1051. Isso faz com que seja um milho bastante tradicional dentro do nosso mercado nacional de consumo de milho verde, né? Agora, um ponto importante também do milho verde é que, além dessas características do milho em si, é que a importância do milho dentro do agrossistema e também na sustentabilidade da produção de pequenos agricultores e agricultores de médio porte é que o milho sempre foi uma excelente ferramenta na rotação e sucessão de culturas. Isso é muito importante, especialmente nessas condições tropicais, que a gente tem todo tipo de problema no campo, né? Outro ponto importante para pequenos e médios produtores é também essa questão da reciclagem de nutrientes, né? Então, aqueles nutrientes que poderiam ser perdidos são reintroduzidos na lavoura, a partir da reciclagem, né? A partir da incorporação de matéria orgânica, por exemplo, né? E também outro ponto bastante importante do milho em qualquer sistema de produção agrícola é dessa descontinuidade da pressão de doenças e insetos pragas, né? É, Especialmente porque nós temos um problema bastante sério aqui no Brasil, que são condições semitropicais e tropicais, em que sempre se persiste essa pressão de doenças e pragas, tá? Outro ponto também importante é o manejo de plantas infestantes, porque a gente sabe que quando o milho está lá, né, consegue restringir um pouco, né, a pressão e a dispersão de ervas infestantes, né, plantas infestantes. Então, funciona muito bem nesse manejo, né? E outra característica bastante importante também é porque o milho funciona como um refúgio de predadores benéficos, né? Quem não conhece a famosa tesourinha, que é sempre muito importante em plantações de milho, né? E também o percevejo predador óreos, que também é um percevejo bastante importante, que ganha seu refúgio dentro de uma planta de milho. Agora, outros benefícios do milho, sempre em sistemas produtivos, é que funciona também como quebra-vento e controle da erosão, além de ser também uma opção de refúgio para milhos que apresentam biotecnologia. Isso é muito importante para tentar, para a gente trabalhar a questão da proteção da tecnologia em TT. Então, pessoal, depois dessa breve apresentação do milho AG1051, que está fundamentalmente dentro do nosso portfólio Sementes e que nós, felizmente, consideramos como hortaliça, nós vamos falar sobre alguns parâmetros técnicos e sobre a marcha nutricional do milho AG1051. Tá? Nós realizamos esse trabalho junto com o IPACER, que é o Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, nesses últimos dois anos, e desenvolvemos a marcha acumulada de nutrientes, que é muito importante para a gente entender como é exatamente a dinâmica de nutrientes, né? Então, esse trabalho está disponível ao público, quem precisar desse tipo de informação, acho que vale muito a pena adquirir esse material que apresenta a marcha de nutrição dividida em três partes. Então, primeiro nas folhas,
na segunda nas espigas e depois na planta inteira, né? Quais são as informações importantes da curva de extração hoje? É que ela apresenta a quantidade de nutrientes extraída pela planta de milho em diferentes estágios fenológicos da planta, né? Dividido em folhas, espigas e na planta inteira. E uma informação importante é que no final das contas, aqui embaixo, por exemplo, a gente pode ver que no caso do nitrogênio, a curva de extração dá exatamente a quantidade de nutrientes absorvidas, e no caso do nitrogênio, por exemplo, nesse exercício se absorveu 352 quilos por hectare, o fósforo 96 e o potássio 194. Então, essas são as informações interessantes para se trabalhar quando a gente trabalha com curva de extração de nutrientes, especialmente porque ela está linkada, ela está relacionada com os estágios fenológicos da planta, né? Então, pessoal, olha só, essas são as informações importantes que a gente consegue extrair de uma marcha acumulada de nutrientes na cultura do milho da G1051. É importante lembrar, por exemplo, que cada condição é bastante específica, mas nesse caso particular, vocês podem observar que o nutriente mais absorvido foi o nitrogênio, que é essa linha em verde, né? Depois nós temos o potássio, que está em segundo lugar, e em terceiro lugar o fósforo, tá? Esse tipo de dinâmica é muito importante porque a gente consegue otimizar um pouco melhor a questão de adubação e de nutrição da planta, tá? Então, pessoal, nós temos também, além dos macronutrientes, nós temos também as informações de micronutrientes, que são muito importantes, tá? E uma informação bastante importante dessa curva de extração foi a dinâmica do ferro, né? É interessante saber que o milho, de uma certa maneira, absorve uma quantidade bastante interessante de ferro, né? Enquanto os outros micronutrientes apresentam uma curva de extração um pouco mais linear. Então, isso daqui é muito importante, porque imagina, por exemplo, se nós temos aqueles solos que antigamente eram chamados de areia quartzosa, né, que são bastante pobres em ferro. Isso é muito importante, porque nos traz a necessidade de fazer aplicações ou suplementação de ferro na cultura do milho, né? Agora, outra informação bastante importante dentro da marcha de extração é, obviamente, entender, e talvez essa seja uma das informações mais relevantes, que é a relação entre nitrogênio e potássio no crescimento do milho, tá? Nesse caso, essas informações do milho G1051, se pode observar que na fase de pleno desenvolvimento vegetativo, que vai de V6, né, até a fase que ocorre o espigamento, que é a emissão do pendão masculino, que é a fase de VT, a gente consegue observar que a relação entre nitrogênio e potássio acaba sendo um pouco mais muda bastante. Então, a relação de nitrogênio, que antes de V6, que vai de 1 para 1, acaba indo para 1 para 1.2, 1.7, alguma coisa assim. Tá? Isso quer dizer que a quantidade de potássio é bastante absorvida nessa fase, né? De potássio nessa fase entre o V6 e o V7, tá? O que é um pouco diferente quando finalmente a planta chega na fase reprodutiva, que que a gente pode ver que está na fase R2, R3, R4, dá para se observar que que a relação entre nitrogênio e potássio é um pouco mais diferente. Você pode observar que o nitrogênio foi mais absorvido do que o potássio nesse estudo que nós fizemos, né? Você pode observar que, por exemplo, em R3, que é a fase exatamente onde se colhe o milho, a absorção de nitrogênio foi de 1,55 para 1 de potássio. Então, esse tipo de informação é extremamente importante porque a gente consegue fazer a partição de uma forma um pouco mais eficiente de nitrogênio e potássio durante os diferentes estágios fenológicos, ok? E daí, pessoal, outra informação importante de uma curva de extração é exatamente entender como é a exportação de nutrientes das espigas de milho, tá? Porque, afinal, que o milho, a espiga de milho é a que vai ser retirada do campo, tá? Então, no caso do nitrogênio, por exemplo, nesse estudo interessante, metade, ou um pouco mais da metade de todo o nitrogênio foi para as espigas, né? 56% para as espigas, o fósforo, 62% foi para as espigas, o potássio, também 40%, 42%, né? Então, quer dizer que, basicamente, algo em torno da metade vai para as espigas, né? E agora nós temos o cálcio e o magnésio, que apresentam uma função um pouco mais estrutural, tá? Na verdade, sim, 1/3 apenas é deslocado para as espigas, né? Isso quer dizer que no caso do cálcio e magnésio, nós temos que trabalhar um pouco antes da formação, na verdade, na formação da planta, porque desempenha um papel estrutural, né?
E assim por diante. Os outros nutrientes seguem mais ou menos essa lógica. Lembrando que, por exemplo, o ferro também, tá? Apenas 12% é exportado das espigas, então é importante lembrar que ferro, assim como cálcio e magnésio, desempenham um papel um pouco mais estrutural. Quer dizer que é importante que a planta de milho tenha esses macro e micronutrientes já disponíveis um pouco antes, bem antes, na verdade, da formação da espiga. E, de novo, é sobre a importância da curva de extração, tá? Obviamente, é importante sempre lembrar a população, né? Nós fizemos esse estudo no IPACER com 58 mil, quase 60 mil plantas por hectare, né? A produtividade de espigas, tá? Colhidas foi de 20 toneladas por hectare, uma produtividade espetacular, né? E também nós temos, dessas 20 toneladas por hectare, né? Nós colhemos algo em torno de 9.900 quilos por hectare de espigas. Bom? E a informação importante também que a gente tem que tentar garimpar das curvas de extração é que o que é importante é sempre lembrar, não realmente a quantidade total por hectare, mas a quantidade de nutriente absorvido por tonelada de espiga, né? Nesse caso, por exemplo, se foram uma tonelada de espiga e necessitou da adequação de 35 quilos por hectare de nitrogênio. E no caso fósforo também para uma tonelada de espiga se necessitou algo como 9,7 quilos por hectare. Então essas são as informações mais relevantes para se trabalhar em cima de uma curva de extração. Não é realmente a quantidade total, porque nesse caso, por exemplo, falamos em algo em torno, no caso do nitrogênio, algo em torno de 350, 360 quilos por hectare de nitrogênio, mas a informação mais importante é lembrar que tem que ser, o cálculo tem que ser inferido para toneladas de espiga, não por hectare. Perfeito? E outro estudo também que nós desenvolvemos para o caso do milho AG1051 é a soma térmica. Esse é um conceito bastante importante, porque mostra exatamente a quantidade de temperatura, tá, em graus dias que é necessária até a formação, até o pendoamento e até a fase de colheita, que é a fase R3. Nesse caso desse trabalho da soma térmica, nós observamos que até a fase VT, que é aquela fase em que realmente começa, que é a transição entre a fase vegetativa e reprodutiva, nós tivemos algo em torno de 907 graus dias necessários para chegar a essa fase, né? Isso é bastante comum na maioria dos milhos, que chegam a 840, 250, 900, né? Tá? E na fase R3, que é realmente a fase em que a gente colhe o milho verde, se chegou a 1.000 graus dias. Então, esse tipo de informação é importante quando a gente precisa, por exemplo, adequar o posicionamento do híbrido em diferentes regiões, tá? Isso é importante porque a precocidade do material é definida por graus dias, né? E, obviamente, no inverno, assim, é possível produzir a 1051, mas é importante lembrar que a exigência de graus dias sempre se mantém a mesma, tá? E aí, pessoal, nós passamos para outra parte dessa nossa conversa, que é bastante sensível, que é a questão do manejo integrado de insetos praga, tá? Hoje, especialmente nessas nossas condições tropicais e semitropicais, nós sabemos que a pressão de insetos e, obviamente, doenças também é bastante intensa. Isso exige, obviamente, uma adoção de medidas bastante eficientes de manejo integrado, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de pragas do milho, nós temos várias pragas do milho. Então, assim, não é assim. Já começa desde a semente ali, por exemplo, com a larva alfinete, que é um problema muito sério, passando por uma série de outras pragas em diferentes estágios de crescimento. Então, esse tipo de manejo é fundamental, e especialmente para o milho, que exige um manejo um pouco mais direcionado para o mercado fresco, como é o caso do AG1051. Tá? Outro ponto importante que não se comenta muito no caso de milho grão é a ocorrência de uma díptera chamada eusesta, né? Isso daqui é uma pequena larva que acaba atacando a parte superior da espiga, exatamente onde ficam esses pelos, né? Na parte da ponta da espiga. Isso aqui é muito importante para milho, para consumo fresco, porque infelizmente deprecia a qualidade, né? Então, assim, essa é uma outra praga que a gente enfrenta no caso de milho verde e de milho doce, tá? É diferente, por exemplo, de uma outra lagarta cartucho, lagarta espiga, que são lepidópteras. Essa é uma díptera e também exige um manejo um pouco mais particular. Então, o suporte fitossanitário para milho verde e para milho doce é um pouco diferente, na verdade, do milho para grão. Okay?
Mas dentro do manejo integrado, obviamente, isso exige sim que a gente adote uma certa inteligência, obviamente, porque o primeiro ponto, né, lógico, que é um problema bastante grande no Brasil, é que a gente precisa evitar essa tal da ponte verde. O que é a ponte verde? Ponte verde é exatamente quando as pragas do ciclo anterior chegam no ciclo novo, no ciclo recente. Por exemplo, é uma praga que saiu da safra que vai para a safrinha, no caso do milho, né? Então, assim, essa ponte verde é muito importante hoje, especialmente para combater algumas lagartas, tá? Para combater alguns percevejos e também para combater um problema bastante sério hoje, que é a cigarrinha, tá? Então, assim, um ponto importante para evitar a ponte verde, na medida do possível, obviamente, é a eliminação de plantas voluntárias, que são aquelas tigueiras, né? A gente sempre vai numa propriedade e encontra uma ou outra planta de milho perdida ali, isso é um problema bastante sério, porque caracteriza uma pequena ponte verde, né? Então, na medida do possível, se puder evitar essas plantas voluntárias de milho, ajudaria bastante, né? E outro ponto fundamental também, isso apenas para simplificar, tá? É que nós temos que ter um suporte fitossanitário com alternância de ciclo de ação. O que quer dizer isso? A gente tem que sempre mudar o modo de ação dos produtos fitossanitários que a gente usa, tá? Sempre que possível, utilizar inseticidas de classes diferentes. Na verdade, isso é uma obrigatoriedade no manejo inteligente de pragas hoje. E daí, pessoal, a gente fala sobre pragas, esse tipo de coisa, mas recentemente, em 2016 e 2017, nós estamos enfrentando um problema bastante grande dentro da produção de milho, que é esse complexo do enfesamento. Tá? Isso daqui se tornou um problema realmente muito grave em produções em cultivo de milho, né? Ela é transmitida pela cigarrinha da Albulus maídes, mas são três tipos de doenças diferentes. Tá? Uma é causada por um fitoplasma, que é essa foto da esquerda, né? Outra é causada por um espiroplasma, e a terceira é causada por um vírus. Então, são três doenças transmitidas pelo mesmo vetor, que é a cigarrinha. E isso se tornou um gigantesco desafio na produção de milho verde, doce, milho convencional, porque o problema é um pouquinho mais complexo, né? Só para a gente tentar falar um pouquinho breve sobre o complexo do enfesamento do milho, né? É importante lembrar, como eu disse, que ela é transmitida pela cigarrinha da Albulus maídes. Você pode acarretar perda de 100% na produção no campo, né? Essa cigarrinha se alimenta preferencialmente de milho, né? Por isso que é importante evitar a ponte verde, né? Ela é altamente migratória. Assume-se que ela consiga transitar livremente num raio de 30 quilômetros, então isso é bastante complicado, né? A cigarrinha prefere folhas novas. Tá? Obviamente que a temperatura e a umidade relativa, elas desempenham um papel importante no ciclo da cigarrinha, ela acaba se tornando bastante prolífera nessas condições, né, de temperaturas altas e umidade relativa interessante para o ciclo de vida da cigarrinha. E uma informação importante para manejo é que o período crítico de controle sempre vai ser lá no início do ciclo da cultura de milho, que é ali os primeiros 30 dias. Tá? Nessa fase, sim, é importante que a gente tenha um suporte fitossanitário bastante importante. E, infelizmente, né, que é bastante chato, mas os sintomas geralmente aparecem mais tarde, lá na fase do pendoamento. Então, isso que é bastante complicado. Né? Por isso que o monitoramento prévio da cigarrinha é muito importante, tá? Aqui nós temos novamente as três patologias, né, que fazem parte do complexo do enfesamento do milho, né? O raiado fino é um vírus, tá? O enfesamento pálido é uma espiroplasma, né? E o enfesamento vermelho é um fitoplasma, tá? Daí, pessoal, dentro do nosso portfólio de produção de cultivos, obviamente nós temos ferramentas bastante importantes, tá? Hoje para a gente fazer um manejo um pouco mais preventivo e também erradicativo da cigarrinha. Primeiro ponto sempre passa pelo tratamento de sementes, né? E a partir daí uma sucessão de princípios ativos que apresentam eficácia bastante interessante, né? Aqui, por exemplo, nós temos aqui a recomendação da Bayer para produção de cultivos para o ano 2022. Isso aqui é muito mais didático, são situações bastante interessantes para se mostrar. Porque, por exemplo, lá no começo, naquela fase de emergência, né, nós já temos uma tecnologia chamada Accelera, tratamento de sementes industrial, que confere algumas resistências. Existem, obviamente, níveis diferentes, tá? E no caso, por exemplo, de pragas, né, de insetos fitófagos, nós temos, assim, por exemplo, a adoção do CropStar, que é um produto bastante interessante para tratamento de sementes, né?
E depois de diferentes estágios, tá? Do ciclo de vida da planta de milho, nós temos vários produtos, por exemplo, o Curbix, que funciona muito bem para tentar segurar essa infecção inicial da cigarrinha. Lembrando que existem métricas muito importantes que vocês podem ver aqui embaixo, tá? É, no caso do percevejo, né? Você encontra um percevejo por metro quadrado, já é um nível para se adotar alguma ação. E no caso da cigarrinha, é uma cigarrinha por planta, tá? Quando a gente faz o monitoramento, que é muito importante, né? Se a gente encontrar uma cigarrinha por planta, é importante que a gente trabalhe com intervenções. Ok? Aqui, novamente, é o que a gente acabou de comentar, né? Percevejo uma por metro quadrado e a cigarrinha uma por planta, especialmente nas fases iniciais do ciclo de vida do milho, né? E aqui, também só para exemplificar novamente, o que é importante é lembrar que, de uma forma bem simplificada, tá? Existe o suporte fitossanitário tem que começar a partir do tratamento de sementes, né? Até a emergência, que existe um período de proteção. Depois, na fase vegetativa, tá? É importante que a gente entre com produtos que consigam diminuir a população dos insetos pragas, especialmente da cigarrinha, tá? Lembrando que a cigarrinha, no caso da cigarrinha, os 30 dias iniciais são determinantes para o sucesso. Okay? Aqui são alguns exemplos de produtos que nós recomendamos para o manejo de cigarrinha e percevejo, tá? Além do Cropstar, no começo como tratamento de sementes, nós utilizamos o Curbix, que apresenta uma eficiência muito grande, e depois produtos como Connect para um manejo um pouco mais combativo. Então, pessoal, basicamente o que a gente queria falar era sobre o manejo. Eu agradeço muito, tá? Fiquem à vontade de contatar a nossa equipe técnica e, na medida do possível, a gente estará disponível para qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado.